Olá, irmãos! Saúdo cada um de vocês com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Meu nome é Miriam Anitta e eu estou aqui para ler com os irmãos um texto de Thiago Ricker. Este irmão escreveu um texto chamado Tribulações. Ele escreveu para o Manancial, que é um devocional diário produzido pela União Feminina Missionária Batista do Brasil, que oferece meditações baseadas na Bíblia, a Palavra de Deus. Como foi o irmão Tiago quem escreveu, não fui eu. Vou ler com os irmãos e contar aquilo que eu entendi, tá bom? Então vamos pedir ao Senhor que nos abençoe. Senhor Jesus, nós pedimos a tua bênção, pedimos que tenhamos ouvidos de ouvir, para que possamos realmente aprender de ti. Ó Jesus, tem misericórdia de nós, somos falhos e muitas vezes deixamos de colocar em prática aquilo que é tão importante para nós como cristãos. Tem misericórdia de nós, Senhor. É o que te pedimos no seu nome. Amém. Bom, irmãos, vamos lá ler a nossa porção bíblica, é Romanos 5, de 1 a 5. E diz assim, ó. Romanos 5, eu abri errado aqui, irmãos, peço perdão. 5, de 1 a 5. Portanto, uma vez que pela fé fomos declarados justos, temos paz com Deus, por causa daquilo que Jesus Cristo, nosso Senhor, fez por nós. Foi por meio da fé que Cristo nos concedeu esta graça, que agora desfrutamos com segurança e alegria, pois temos a esperança de participar da glória de Deus. Também nos alegramos ao enfrentar dificuldades e provações, pois sabemos que contribuem para desenvolvermos perseverança, e a perseverança produz caráter aprovado, e o caráter aprovado fortalece a nossa esperança, e essa esperança não nos decepcionará, pois sabemos quanto Deus nos ama, uma vez que Ele nos deu o Espírito Santo para encher o coração com seu amor. O texto se chama Tribulações, e o versículo escolhido é o 3, que diz: mas também nos gloriamos nas tribulações. Quando o apóstolo Paulo, o irmão Paulo, fala de tribulações, dá medo, né, irmãos? Falar em tribulação, ninguém quer passar por tribulação, né? Mas Jesus disse que a gente não ia ter só alegria no mundo, né? A gente também ia ter problema. Mas ele falou para a gente ficar tranquilinho que ele venceu o mundo. E quando o irmão Paulo fala de tribulação, das tribulações, ele se dirigiu a uma igreja que passava por muitas provações. Naquela época, para eles eram perseguidos, eram cruel, como muitos dos nossos irmãos hoje são perseguidos nas igrejas de vários lugares. Existe uma lista na Missões Portas Abertas, portasabertas.com, os irmãos podem procurar lá. Anualmente, eles colocam lá 50 igrejas que mais são perseguidas. Então, a gente tem uma ideia, lendo aquelas notícias, como essas igrejas sofrem. Imagine naquela época, né? Como era difícil, porque eles eram judeus, eles tinham aquela religião tão diferente do cristianismo, e de repente eles passam a seguir a Jesus. Então eles estavam passando por muitas provações. Do menor até o maior, todo mundo que era cristão passava por aflições. Eles tinham perseguições frequentes, geralmente eram ameaçados de morte, às vezes eram apedrejados, açoitados, tirados do convívio das pessoas que eles amavam. Não era mole ser cristão naquela época não, viu, irmãos? Não é como é aqui no Brasil, essa molezinha que a gente não valoriza, né? Era muito difícil. Ao pensar sobre tribulações, muita coisa vem na cabeça da gente, né? Nossa, como deve ser? Principalmente agora, nesse tempo, que a gente pode dizer que a pandemia foi uma das maiores tribulações que nós passamos, né? Porque o Brasil é um país que não tem guerra, não tem muitas coisas que outros países sofrem, né? Então, para nós, a pandemia foi e está sendo uma tribulação, porque ela quebrou
muito da nosso orgulho, das nossas esperanças, tirou as forças, tirou pessoas que nós amamos. Praticamente, muita gente ficou impedido de se reerguer diante da pandemia. A pandemia trouxe com ela incerteza, medo. A gente ficou pensando que ia perder gente que amava, medo de morrer, medo de ficar doente, medo de perder pessoas que a gente não pode nem imaginar como será sem elas, né? Mas apesar de tudo isso, o apóstolo Paulo diz que a gente tem que se gloriar, nos gloriarmos nas tribulações. Olha que coisa difícil, né, irmãos? Nos gloriarmos nas tribulações. E assim, eu fico imaginando que coisa é essa, né? Então a gente se pergunta, como é possível a gente se gloriar na tribulação que acaba vindo que nem um rolo compressor esmagando todo mundo, deixando todo mundo desesperado? O apóstolo Paulo mesmo nos dá a resposta. Ele diz que isso é plenamente possível, porque a gente sabe que a tribulação vai trazer o quê? Perseverança. E a perseverança vai trazer aqui um caráter aprovado, e esse caráter aprovado vai nos trazer esperança. Pode ler lá, versículo 3 e 4. Sim, todos nós, pela fé, a gente é salvo pela graça, e a gente sabe que perseverar é a resposta diante das tribulações. É isso que a palavra está nos ensinando. Nós temos que ser perseverantes. Por quê? Porque no mundo sempre vai ter tribulação. Sempre vai ter alguma coisa que a gente passa, que a gente sofre, que a gente chora, que a gente pensa que não vai dar conta. Mas a palavra de Deus diz que a gente tem que ser perseverante. Uma atitude positiva diante das tribulações é permanecer na fé. Não é fácil, né, irmãos? Mas a gente tem que se lembrar que sem fé é impossível agradar a Deus, né? Mesmo quando a gente estiver face a face com a morte, face a face com a tribulação, face a face com perder alguém que a gente ama, face a face com perder o emprego, face a face sem ter dinheiro, face a face com o que for mais terrível na nossa vida, a palavra diz que nós temos que ter fé. A gente não pode esquecer o que diz a palavra de Deus, que é necessário que a gente passe por muitas tribulações para entrar no reino de Deus. Atos 14, 22. Então, obviamente, não iremos para o céu ou não estaremos com Jesus Cristo porque passamos por tribulações. Porque ninguém é salvo por obras, né? Nós somos salvos pela fé, para que ninguém fale assim, eu sou apenas o máximo, eu vou para o céu porque eu sou o bacanão. Não é isso. Mas, como diz aqui em Atos 14, 22, fortalecendo os discípulos e encorajando-os a permanecer na fé e dizendo, é necessário que passemos por muitas tribulações para entrar no reino de Deus. Então, irmãos, o nosso manancial termina assim. As tribulações que passamos não são para a nossa destruição, mas para a nossa aprovação. Tá bom? Eu me despeço aqui com o meu abraço fraternal de Ucho, lembrando que tanta coisa cabe num abraço. Parece um laço. Então eu deixo aqui com os irmãos essa lembrança. Em 2022 nós temos que crer que esperam no Senhor ter nossas forças renovadas. E é lógico, né? Terão toda a condição de passar por qualquer tribulação. Eu me despeço aqui com a minha palavra de ordem, que é gratidão.